No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 20 de agosto, você confere: campanha de arrecadação de alimentos da Polícia Rodoviária Federal totaliza mais de 1 tonelada somente em Bento. A Associação dos Surdos de Bento Gonçalves continua precisando do apoio da comunidade para retomar seus serviços. Secretaria Municipal da Educação suspende aulas em escola infantil no bairro Vila Nova, após registros de casos da Covid-19. São destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Entre os dias 30 de junho e 18 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o país a campanha Estrada Solidária, incentivando os condutores a doarem alimentos não perecíveis que seriam posteriormente doados aos irmãos mais necessitados. E o Rio Grande do Sul foi o estado que mais arrecadou no país, e a 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Bento Gonçalves, totalizou 1.338 quilos de alimentos. A campanha surgiu diante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, fazendo com que a instituição formasse uma rede de apoio em todo o Brasil para arrecadar alimentos. Os policiais rodoviários federais também fizeram doações, assim como muitas empresas e entidades. Em quase 2 meses de ação, foram arrecadados mais de 68 toneladas e meio de alimentos não perecíveis no Rio Grande do Sul, os quais serão doados nos próximos dias para entidades assistenciais aqui do estado, sendo 2 de Bento Gonçalves e outra de Garibaldi. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal se diz orgulhosa em poder ajudar aos mais necessitados e agradece ao apoio dos condutores e pessoas da comunidade que participaram sem medir esforços deste ato de solidariedade. Seguem abertas até o dia 31 de agosto as inscrições de estudantes e profissionais do design e arquitetura interessados em expor os seus projetos de mobiliário no Prêmio Salão Design. Promovido pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves, o prêmio chega à sua 24ª edição, sendo que os vencedores terão a oportunidade de mostrar as suas criações na Móvel Sul Brasil e na Semana do Design de São Paulo. Neste ano, o Prêmio Salão Design prossegue com uma mudança implementada desde a última edição, admitindo somente projetos de mobiliário, não havendo as categorias para acessórios domésticos e iluminação. Os prêmios serão avaliados em 2 etapas e cada uma delas terá sua própria comissão julgadora. Os jurados da primeira etapa, que é eliminatória, vão analisar critérios técnico-funcionais e elencar quais concorrentes serão aprovados para a final. A premiação será de R$ 6.000 para estudantes, R$ 10.000 para profissionais, além de menções honrosas que podem ser designadas pelos jurados. Desde a primeira edição em 88, o Salão Design já inscreveu mais de 15.000 projetos. Recentemente, a Associação dos Surdos de Bento Gonçalves veio a público a fim de pedir o apoio da comunidade para conseguir reverter a sua situação financeira, a qual piorou muito diante do cancelamento dos serviços devido à pandemia. Os atendimentos às crianças surdas, tanto em aulas de Libras como de consultas com fonoaudióloga, tiveram de ser canceladas, ficando a entidade sem condições de pagar os profissionais que efetuam os atendimentos, como professores de Libras, fonoaudióloga, assistente social e psicóloga com conhecimento em Libras. A presidente da associação, Daniela Flâmia, ressalta que todos os profissionais que atuam na entidade necessitam ter conhecimento em Libras e precisam contar com qualificação na área. Sem receber recursos financeiros por parte do poder público e sem dinheiro em caixa,
a associação deixou de atender todas as 13 crianças que antes da pandemia recebiam apoio. Uma das formas é a realização de uma vaquinha online, com a meta de alcançar até R$10 mil para custear a contratação dos profissionais. No entanto, desde que a ação foi lançada, a associação conseguiu captar pouco mais de R$1.000 junto a pessoas da comunidade. A Prefeitura de Farroupilha retomou nesta semana as obras de preparação do trecho de pouco mais de 4 quilômetros da Estrada dos Romeiros, que na sequência receberá a pavimentação asfáltica. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito daquele município está auxiliando a empresa licitada com as máquinas e mão de obra, realizando a retirada de terra para a preparação da cancha antes da colocação da brita e do asfalto. A primeira etapa será o alargamento da estrada e, após, o nivelamento e a compactação para a colocação do material. A pavimentação compreende o trecho que passa pelas comunidades de São José, Capela de Todos os Santos e Nossa Senhora das Graças, ligando ao asfalto pertencente já ao município de Caxias do Sul. Esse é um projeto do Programa de Desenvolvimento do Turismo, o PRODETUR, em que os moradores entram com 50% da brita graduada, orçada em cerca de R$260 mil para as comunidades. A outra parte, custeada pela Prefeitura de Farroupilha, está orçada em R$2.600.000 e compreende os trabalhos de execução da obra e os custos com o material asfáltico. A estrada, além de ser uma alternativa que demanda ao Santuário de Caravaggio, é muito importante para o escoamento da produção e o deslocamento de funcionários das empresas que estão instaladas na região, assim como vai resolver dois problemas: o barro no inverno e a poeira no verão. Após receber novas denúncias da circulação de falsos e-mails sobre multas e penalidades, o Detran RS reforça um importante alerta à população sobre os cuidados para não ser vítima de golpes virtuais. O órgão esclarece que não envia e-mails de notificação das infrações e penalidades. As comunicações são realizadas aos proprietários de veículos pelos correios, com aviso de recebimento. Para quem aderiu ao sistema de notificação eletrônica do Denatran, as notificações são enviadas exclusivamente via aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O e-mail malicioso traz links que contêm vírus ou pedem aos cidadãos que informem dados pessoais. O Detran RS orienta condutores e proprietários de veículos a sempre conferir a situação da CNH e veículos diretamente nos órgãos oficiais, como também no site do Detran e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O ingresso de uma frente fria de menor intensidade acabou mudando o clima, principalmente no sul e no oeste do estado, com a ocorrência de temporais. Em algumas regiões, houve o registro de chuvas, queda de granizo e ventania em menor intensidade, mas o final de semana seguirá com temperaturas mais elevadas para essa época do ano. Ao longo deste sábado, por causa da passagem de uma frente fria, tem previsão de chuva sobre áreas do Rio Grande do Sul, principalmente sobre o sudeste do estado, onde a chuva será um pouco mais expressiva. Essa chuva também pode ser pontualmente forte e vir acompanhada por trovoadas e rajadas de vento. Já entre Santa Catarina e o estado do Paraná, o predomínio é de tempo firme. Tem previsão para um aumento de nebulosidade na faixa leste dos dois estados, mas é só aumento de nuvem, não tem condição de chuva. Com relação às temperaturas, a máxima em Curitiba alcança os 27 graus na tarde deste sábado, 24 em Florianópolis, e em Porto Alegre tem previsão de chuva com mínima de 14 e máxima que não vai passar dos 19 graus na região. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o sábado com tempo nublado pela manhã, inclusive com a possibilidade de garoa. Na parte da tarde as nuvens até diminuem, mas voltam a se formar à noite. Para o domingo, haverá sol com algumas nuvens, sem a previsão de chuvas. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. E no domingo, entre a mínima de 14 e a máxima chegando aos 30 graus. No Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Recebi uma notícia hoje de que na região de São Jerônimo, Charqueadas, Butiá, haverá agora, nesse final de semana, uma grande caminhada por 8 quilômetros na rodovia que tangencia aquelas cidades. Uma caminhada promovida pelos prefeitos, pelos vereadores, pelas lideranças daquelas comunidades. Em função do quê? Em função de que não aguentam mais as condições da rodovia. Fiquei me lembrando o que o vereador aqui de Bento Gonçalves disse há aproximadamente um mês atrás, de que certas lideranças aqui da nossa região, prefeitos das nossas cidades vizinhas, inclusive de Bento Gonçalves, não tinham comparecido sequer na reunião que ia discutir a forma dos pedágios que o governador pretende implantar no Rio Grande do Sul e, é claro, também aqui na nossa região. Pois bem, fiquei pensando, será que em função de como estão as nossas estradas, em especial a que liga Bento Gonçalves a Farroupilha, não seria a hora das nossas lideranças promover um ato daquele estilo? Um movimento que chamasse a atenção do governador para que ele despertasse para as necessidades de reformas, de ampliação, de, enfim,
correção das condições das vias que nos cercam? Não seria a hora? Porque afinal, vamos convir, nosso governador parece que está preocupado muito mais com outras coisas do que propriamente, entre outras coisas, resolver o problema dos buracos e das más condições, de um modo geral, das nossas rodovias. Quem sabe as lideranças, quem sabe nosso prefeito, nosso vice, quem sabe o ex-prefeito, quem sabe alguns atuais vereadores, quem sabe alguns ex-vereadores que estão por aí em alguns cargos chaves, se movimentem. Com certeza, muitos de nós, grande parte dos cidadãos, iriam aplaudir tal iniciativa. Se ela não acontecer, infelizmente, será apenas, entre tantas outras, mais uma omissão e mais a perda de uma oportunidade. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que facilita a inclusão automática de famílias de baixa renda entre os beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Atualmente, os interessados devem procurar as concessionárias de energia elétrica para pedir o benefício. O projeto propõe a inclusão automática na tarifa social dos inscritos no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A tarifa social de energia elétrica concede descontos de até 65% no pagamento das contas de energia para quem consome até 30 kWh. As residências que consomem entre 31 kW e 100 kW recebem um desconto de até 40%. Já quando o consumo fica entre 101 e 220 kW mês, o desconto concedido é de 10%. Cerca de 11 milhões de residências brasileiras são beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica. A matéria segue agora para a sanção presidencial. A Secretaria Municipal da Educação informou na quinta-feira, dentro dos protocolos estabelecidos de prevenção à Covid-19, a suspensão das aulas na Escola Municipal Infantil Luz do Amanhã, no bairro Vila Nova. Conforme o Comitê Operacional de Emergência em Saúde, 4 auxiliares administrativos e 3 crianças foram diagnosticados com a Covid-19 nos últimos dias e já estão em isolamento. Os casos suspeitos foram encaminhados para testagem. O Comitê Municipal realiza o monitoramento das escolas diariamente com planejamento de ações específicas conforme as necessidades. A secretária da Educação, Adriane Zorzi, diz que a rede municipal de ensino está cumprindo rigorosamente os protocolos de prevenção nas escolas e que, ao optar pelo fechamento da escola, seria o mais correto, pois foram notificados casos e pessoas com sintomas. A escola agora passará por desinfecção, devendo retomar as suas atividades dentro de 2 semanas. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta sexta-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Taquini registrava 10 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à quinta-feira. No Taquini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 19 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 17 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade agora é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 31 pacientes seguiam internados, 5 a mais
na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Dentro do cronograma semanal de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde segue imunizando o maior número possível de pessoas em Bento. Neste sábado, dia 21, também será realizada a segunda dose para as pessoas imunizadas com a vacina AstraZeneca nos dias 25 e 31 de maio e também no dia 2 de junho. A vacinação acontece na Fundapark das 8 da manhã ao meio-dia. É necessário apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. O Ministério da Saúde informou a antecipação da chegada de mais 3.900.000 doses de vacinas contra a Covid-19 ainda neste mês. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68.800.000 doses disponibilizadas para a população. Por conta da antecipação, a expectativa é de que os laboratórios entreguem mais de 62 milhões e meio de vacinas durante o mês de setembro. De acordo com a pasta, serão 131.400.000 doses de vacinas em 2 meses. A medida faz parte do empenho do governo em vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o fim do mês de setembro. Até o momento, 207.400.000 doses foram entregues ou estão em processo de distribuição aos estados e municípios para a campanha da vacinação. Dessas, 172.900.000 já foram aplicadas, sendo 119 milhões na primeira dose e quase 53 milhões da segunda dose ou da dose única da vacinação. A Força Tática da Brigada Militar efetuou 2 prisões por tráfico de drogas em Veranópolis e também em Nova Prata. O primeiro registro ocorreu ao final da tarde da quinta-feira no bairro São Francisco, em Veranópolis, onde um homem de 27 anos detinha em seu poder 10 pedras de crack embaladas em papel alumínio, prontas para venda, e o valor de R$ 40 em moeda corrente. Já à noite, por volta de 20 para as 9, foi preso no bairro Basalto, em Nova Prata, um jovem de 21 anos e apreendido com ele R$ 100, telefone celular e 6 buchas de cocaína prontas para venda. Nos 2 casos, os envolvidos foram conduzidos até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência e, posteriormente, conduzidos para a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. E no esporte, as categorias de base do Bento Vôlei retornam neste final de semana às quadras para a disputa da 7ª Copa Cláudio Braga de 2021. Neste sábado, o time infanto-juvenil masculino da equipe disputa a primeira etapa em Novo Hamburgo, enquanto a equipe infantil feminina entra em quadra no domingo em Estrela, em busca do título inédito. Na fase classificatória, as equipes foram divididas em 3 grupos regionalizados. O time de Bento Gonçalves terá como adversários a APV UX de Caxias do Sul, a Escola de Vôlei de Passo Fundo e o Recreio da Juventude, também de Caxias do Sul. A Copa Cláudio Braga de Voleibol, tradicionalmente realizada no primeiro semestre do ano, dará o seu pontapé inicial apenas no mês de agosto, devido à pandemia. Além do Bento Vôlei, a Copa Cláudio Braga conta com a participação da APV UX de Caxias do Sul, Vôlei Nova Petrópolis, Ginástica NH de Novo Hamburgo, Grêmio Náutico União, Colégio Sinodal e Sojipa, todos de Porto Alegre. Na primeira etapa, o Bento Vôlei terá como adversário o Grêmio Náutico União em confronto de abertura do campeonato. A segunda etapa ocorre no dia 11 de setembro, em Nova Petrópolis. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta sexta-feira, 20 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia.
Você baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!